Absurdo no mercado. Querem arrancar Savarino do Botafogo. Torcedor do Botafogo, atenção total porque o que está acontecendo é inadmissível. O Corinthians entrou forte na disputa e agora coloca Jefferson Savarino na mira. Justamente um dos poucos jogadores que ainda representam técnica, raça e identificação com o Fogão. Depois do Grêmio tentar e levar um não, agora é a vez do Corinthians aparecer como oportunista da vez. Segundo Neto, da Band, Savarino virou simplesmente o sonho de consumo do atual campeão da Copa do Brasil. Ou seja, querem se aproveitar da nossa fase turbulenta para enfraquecer ainda mais o Botafogo. Alerta geral em General Severiano. Após a saída de Marlon Freitas, o medo do torcedor só aumenta. Quem será o próximo a abandonar o barco? Até quando o Botafogo vai servir de vitrine para os rivais? Savarino, camisa 10, líder técnico, jogador decisivo. Ele já recusou o Grêmio porque queria permanecer no Fogão em 2026. Mas agora, com o Corinthians rondando, a situação ganhou novos capítulos e deixou o torcedor indignado. Esse alerta não surge do nada. Ele nasce de um sentimento coletivo de insegurança, frustração e revolta que tomou conta da torcida alvinegra nos últimos tempos. A saída de Marlon Freitas abriu uma ferida profunda, porque não foi apenas a perda de um jogador, mas o sinal claro de que o Botafogo pode estar entrando em um ciclo perigoso de desmonte, justamente quando o clube mais precisa de estabilidade, continuidade e liderança dentro de campo. O torcedor olha para o elenco e se pergunta, com angústia crescente, quem será o próximo nome importante a fazer as malas? Quem será o próximo pilar a ser arrancado sem que haja reposição à altura? Ou um projeto claro que justifique essas perdas? A sensação de que o Botafogo está servindo como uma grande vitrine para clubes rivais dói ainda mais quando se percebe que jogadores identificados, valorizados pela torcida e fundamentais para o time, passam a ser constantemente assediados. Esse cenário alimenta a desconfiança de que o clube não consegue segurar seus principais ativos, criando um ambiente de instabilidade permanente, onde cada janela de transferências se transforma em um período de tensão extrema para o torcedor. A pergunta deixa de ser se haverá uma nova saída e passa a ser quando ela acontecerá, o que amplia ainda mais o clima de alerta em General Severiano. Dentro desse contexto, Savarino se torna o símbolo máximo dessa apreensão. Camisa 10, referência técnica, líder silencioso em campo e jogador capaz de decidir partidas nos momentos mais difíceis, ele representa muito mais do que apenas um nome no elenco. Savarino personifica a esperança de competitividade, a capacidade de criação e o diferencial que o Botafogo tanto precisa para se manter relevante. Quando um jogador desse nível passa a ser alvo constante de outros clubes, o impacto emocional no torcedor é imediato, pois mexe diretamente com a identidade e com o futuro esportivo do time. O fato de Savarino já ter recusado o Grêmio, demonstrando o desejo de permanecer no Fogão, havia trazido um raro alívio em meio a tantas incertezas. Aquela decisão foi interpretada como um gesto de compromisso, como um sinal de que ainda existia um projeto capaz de convencer jogadores importantes a permanecerem. Porém, o novo interesse do Corinthians reacende todos os fantasmas que o torcedor pensava ter afastado. A indignação cresce porque a sensação é de que, mais uma vez, forças externas testam os limites do Botafogo, aproveitando-se de qualquer brecha para enfraquecer o elenco. Com o Corinthians rondando, cada informação, cada rumor e cada bastidor divulgado passa a ser recebido com desconfiança e revolta. O torcedor se sente acuado, como se estivesse sempre na defensiva, esperando o próximo golpe. A situação ganha novos capítulos justamente porque toca em um ponto sensível: a incapacidade histórica do clube de transformar boas fases em projetos duradouros. Isso faz com que a indignação não seja apenas pontual, mas acumulada, resultado de anos de promessas quebradas, reconstruções interrompidas e expectativas frustradas. Assim, o alerta geral em General Severiano não é exagero, é reflexo de um sentimento real de urgência. O medo de novas saídas,
A percepção de que o Botafogo segue sendo observado como fonte de reforços para rivais mais estruturados e a possibilidade concreta de perder Savarino criam um cenário de extrema preocupação. O torcedor não está apenas reagindo a um rumor, mas expressando o cansaço de ver o clube sempre em posição vulnerável, lutando para não perder aquilo que deveria ser protegido a qualquer custo. A temporada 2025 foi muito abaixo do esperado. A torcida exigia título, exigia postura, exigia respeito. E agora o que vemos? Assédio pesado em cima dos nossos principais jogadores. Segundo o jornalista Pedro Ramiro, o Corinthians monitora de perto Savarino e quer avançar. A negociação não é simples, mas o interesse é real, e isso não pode ser tratado com normalidade. E a pergunta que não quer calar: o Botafogo vai reagir ou vai assistir mais um ídolo sair pela porta dos fundos? A temporada 2025 ficará marcada na memória do torcedor como um período de frustração acumulada, de expectativas quebradas e de promessas que não se concretizaram dentro de campo. O Botafogo entrou no ano carregando esperança, discurso de competitividade e a ideia de que finalmente era o momento de transformar planejamento em resultado. No entanto, o desempenho ficou muito aquém do que a história do clube e o tamanho da torcida exigem, criando um ambiente de cobrança intensa e de impaciência justificada. A torcida não pedia milagres, pedia algo básico para um clube do porte do Botafogo: título, postura e respeito. Título como consequência de um trabalho sério, postura como reflexo de comprometimento dentro e fora de campo, e respeito à camisa, à instituição e ao torcedor que acompanha, apoia e sofre. Quando esses pilares não aparecem, o sentimento que surge é de abandono, como se o clube estivesse sempre um passo atrás dos concorrentes diretos. E diante desse cenário de fragilidade esportiva, o que se vê é ainda mais revoltante. Em vez de blindagem, proteção e valorização do elenco, o Botafogo passa a conviver com um assédio pesado e constante sobre seus principais jogadores. O momento ruim em campo parece servir como convite para que outros clubes testem a resistência do projeto, sondem atletas estratégicos e tentem se aproveitar de qualquer instabilidade interna. A informação trazida pelo jornalista Pedro Ramiro apenas confirma aquilo que o torcedor já teme. O Corinthians monitora de perto Savarino e demonstra interesse real em avançar. Não se trata de um simples boato ou de especulação vazia, mas de uma movimentação concreta, observada com atenção e acompanhada nos bastidores. Esse tipo de interesse, em um momento tão delicado, não pode ser tratado como algo comum ou rotineiro. A negociação não é simples, é verdade, mas o simples fato de existir já expõe uma vulnerabilidade preocupante. Quando clubes rivais sentem confiança para se aproximar de peças-chave, isso indica que algo precisa ser revisto internamente. O Botafogo não pode aceitar como normal o constante risco de perder seus principais nomes, sempre que atravessa uma fase de baixa, pois isso cria um ciclo vicioso de reconstrução interminável. Esse contexto faz com que a indignação da torcida aumente ainda mais. Não é apenas sobre Savarino, é sobre o padrão que se repete. Temporadas abaixo do esperado, pressão crescente, resultados insuficientes e, como consequência, investidas externas, que colocam em xeque a permanência de jogadores fundamentais. Tudo isso contribui para um ambiente de instabilidade que impede qualquer evolução sólida. Por isso, a pergunta que não quer calar ecoa com força entre os botafoguenses. O Botafogo vai reagir de forma firme, mostrando força institucional e capacidade de proteger seus ativos, ou vai simplesmente assistir mais um ídolo sair pela porta dos fundos, repetindo erros do passado? Essa dúvida não é exagerada. Ela nasce da experiência recente e da sensação de que o clube, mais uma vez, está diante de uma encruzilhada decisiva para o seu futuro imediato. Comenta aqui embaixo. Você venderia Savarino para o Corinthians? A diretoria está protegendo o elenco ou dormindo no ponto? Deixa o like agora para esse vídeo chegar a mais botafoguenses.
Se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização quente do Fogão. Ativa o sininho, porque essa novela ainda vai dar muito o que falar. Botafogo não é banco de talentos de rival. Fica até o final porque vem informação importante.